discurso que eu acompanhei aqui. Agora, os números do Zubeldia estão no telão do Jogo Aberto para a gente poder analisar. Olha só, são 57 partidas, ele tem 26 vitórias, 17 empates, 14 derrotas e o aproveitamento é de 55,5%. Sgarbi, de verdade, na sua opinião, a diretoria está insatisfeita, vai bancar ou eles estão naquele processo de análise? Eu acredito que nesse processo de análise. Eu sou totalmente contra uma demissão no Campeonato Paulista, né? Eu já falei aqui totalmente Mesmo se contra. cair pro Novo Horizontino? Aí já não é mais paulista, aí é outra situação, que o São Paulo já teria caído da competição, mas não. Eu não sou a favor, não. Aí o São Paulo não queria mais o Paulista. Tinha gente pedindo a cabeça dele. Não vai cair durante o Paulista, né? Sim, mas tinha gente pedindo a cabeça. Tinha gente pedindo a cabeça. A partir do instante que ele perder, ele tá eliminado, ele não tá mais Pra mim foi uma pressão de todas as torcidas, menos a do Corinthians. E a do Santos foi menos também. Mas São Paulo e Palmeiras em cima desse Campeonato Paulista, assim, que eu sou totalmente contra, cara. Totalmente contra, assim. O Palmeiras testando jogadores, o São Paulo também tentando ali testar. O que eu critico muito do Zubeldia foi ele não ter dado minutagem pra base nesse Campeonato Paulista. Eu queria ver mais o Rian Francisco. Imagino que você Eu também. Eu não entendo. Dá minutagem aos pouquinhos, vai testando, vai deixando o garoto mais cômodo, né, Sgarbi? Porque tem espaço para todo mundo. O André entrou muito bem quando teve a oportunidade no Paulista, só que o torcedor queria ver um pouquinho mais do Rian também. Isso me incomodou, porque se não usou no Paulista, vai usar quando? É o que o torcedor pensa. Então tem algumas decisões do Zubeldia que me incomodam. Deixa eu te interromper, Sgarbi. Claro. Quem quer ver o torcedor, mas quem trabalha é o treinador. Sim. Então não dá para fazer teatro e fazer aquilo que a torcida gostaria. O que a torcida gostaria é uma fantasia. Mas o senhor não acha que no Paulista ele tem que ter oportunidade, um jovem? Mas, que foi bem na lá, Copinha? o menino que entrou e fez 2 gols. Está na frente do Rian. É, o André Silva. O André Silva está na frente do Rian. Então, existe uma Mas olha só, o Caleri não passa por um mau momento? Mas, o André Silva tá bem até em termos de gols do Campeonato Paulista. Mas por que não, Marco? Por que não dando chance aos poucos pro menino? Deixa eu explicar. Porque tem uma coisa chamada hierarquia. Quem tá na frente e bem. O menino entrou, fez 2 gols. Então, atrás do Caleri tem ele. Depois vem o Rian e ainda bem jovem, porque fez uma boa copinha. Ele pode ficar no banco, entrar um pouquinho. Mas criar expectativa imediata é bobagem, porque o treinador... Ele olha e vê o comportamento do jogador em campo, ele vê a maturidade do jogador em campo. Isso o Abel faz muito bem também. Marco, quando você é uma das pessoas mais experientes no futebol, com certeza entre nós aqui, quando que você viu um jogador fazer 2 gols de pênalti de cavadinha numa decisão? De verdade, se isso não é maturidade mesmo sendo jovem, porque eu acho que assim, a gente tá falando que o Vitor Roque é jovem, mas que pode chegar e ser titular. Por que não o Rian Francisco? Ele foi absolutamente corajoso em fazer aquilo. Mas se ele erra ele volta pra Cotia. Seja bem-vindo, viu, querido? Eu questiono, aqui não tem Crise do São Paulo! Mas se ele erra um pênalti daquele, volta pra Cotia, a torcida tá falando irresponsável. Mas não errou, Marco, aí é que tá pensando que é o louco Abreu, não é? Entendeu? Mas eu tô mais alinhado ao Marco, porque assim, se ele botou os titulares, os badalados, eu estou mais pressionado, imagina se ele começa a testar. O Juvena acha que o Paulista era pra, sei lá, Em fazer momento algum eu testes. falei isso. Ô, Chico, concorda com o Abel, então. Mas para aí, a campanha do São Paulo tá maravilhosa no Paulista. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo lá. Onde que é o clube? Foi o primeiro Como clube. tá? Tá nada, tá com o salário atrasado, Marcos. Tá tudo lascado lá. Como é que o campo, quem jogou melhor até hoje foi a Shakira. Que isso? A Shakira não jogou, ela dançou. Ela dançou. Deixa eu avisar esse careca que vive no mundo da lua, que enquanto você tava lá na Disney, o São Paulo meteu 3 no seu Corinthians no Morumbi. Então dá uma segurada. E agora? Isso aí não segura treinador, não, menino. O campeonato não é só o Corinthians. Só pra te lembrar isso aí. Segurou. Porque o Corinthians terminou o quê? Em primeiro. Mesmo assim. E outra coisa, quando falaram que o Palmeiras ia amassar o São Paulo no Allianz Parque, o jogo foi igual. Foi igual. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá tapetinho, menino. Eu tenho um ponto de vista sobre isso. O menino é diferenciado. Gente, o Marco tem muita experiência no futebol. A gente viveu vários momentos aí dentro do futebol no Brasil todo. O menino é diferenciado, acho que merece uma oportunidade, merece mesmo. Claro. E de repente no treino, o menino não vai aparecer tão bem, não vai tão bem, o Zubeldia fica assim. Mas ele é um menino diferenciado e ele merece urgentemente uma chance no time principal do São Paulo. Esse menino é muito bom jogador. Ele tava na Copinha mês passado. Tudo bem, mas não é pra ser titular, Chico. Você tá mudando minutagem, gente. Não só colocar o menino faltando 3 minutos pra acabar o jogo. Isso ele teve. Então o Zubeldia virou rebeldia, porque ele não coloca o menino, é isso? Só concluir rapidinho. O Zubeldia é só um defensor, pra mim não tem que sair
Só que o que eu questiono, qual que é o principal batata fruto? tá assando. Qual que é o principal fruto para os clubes em relação a finanças, por exemplo? A base. É vendendo a base. Aí não dá oportunidade pro moleque num Campeonato Paulista, não vai dar no Brasileiro, A batata tava não vai dar numa assando, Libertadores, Juvenal. não vai dar numa Batata Copa do tava Brasil. todo mundo cobrando ele por Já melhor venderam o William desempenho. Gomes, que era promissor. 9 milhões de Venderam o euros. Moreira também, não é? Não sei se venderam, emprestaram, enfim, venderam. mas Moreira foi não empréstimo. estão mais no elenco. Não paga Então, pra mim, eu queria ter visto mais do Rian no Campeonato Paulista, mas pra mim isso não tem que derrubar treinador, deixando muito claro. pelo amor de Everton, Deus. o Subeldia merece continuidade? Você acha que ele tem que ter um questionamento do trabalho? Agora, qual é a sua posição em relação ao que ele vem mostrando no São Paulo? O grande problema é o seguinte: o treinador precisa garantir o cargo. Para o treinador garantir o cargo, ele vai se apegar aos principais jogadores do elenco, mesmo jogadores que, por vezes, têm uma queda de rendimento, porque ele precisa segurar o cargo, ou se segurar no cargo. Então, em que momento ele, de fato, vai bancar os moleques? Se ele recebe informações convincentes, e aí isso acontece lá no Palmeiras com um cara que, para mim, é o suprassumo da revelação de jovens no Brasil, que é o JP Sampaio. Se ele recebe uma informação, ele Zubeldia, a comissão dele, de que o menino é muito acima da média, ele vai bancar. Se ele recebe, tem talento, mas não suficiente para ser titular, ele vai dar uma titubeada e vai dar uma segurada. Agora, ele segura o jogador, porque não é fora de série, mas é muito bom jogador, ele tem que segurar o cargo dele, então, desculpa. Eu não acho que ele vai bancar os garotos e colocar o cargo dele em risco. Ele vai se apegar aos jogadores que podem oferecer mais segurança para ele. É o meu ponto de vista diante de tudo que está acontecendo. E é o que está segurando ele até agora. É o mínimo de qualidade que ele tem com esses jogadores de frente aí. Mas ele quer segurar o cargo, Renato. Ele não vai de repente, testar para ver o que dá, não. Senão ele cai. Não, eu entendo, eu sei que o ponto de vista do Marco é importante. Tem Caleri e tem André Silva, são jogadores para a função, mas acho que não é só a questão do que está em jogo, se vai passar, já passou de fase. A questão é que vai colocando, não dá 3 minutos, 5 minutos para um menino da base, mas dá 10 minutos, 15 minutos, depois 20, vai aumentando, vai jogando para ele mais tempo e até mais conforto dentro de campo. Capela, é isso, não é só o Rian Francisco. E nem acho que é o principal questionamento do trabalho do Subeldia. É o desempenho do time mesmo. A gente está falando de uma questão, mas aqui o que está em jogo é o desempenho do São Paulo, que quando você pega na teoria, é um time de qualidade que nem sempre entrega o melhor resultado. Você tem razão. E o negócio é o seguinte também, gente. Geralmente as pessoas, elas têm mais paciência quando o cara habla. Se fosse um treinador português, treinador brasileiro no caso, tava na rua já. Porque o time de São Paulo hoje é um catado. Tem bons valores individuais, mas não consegue jogar. O time de São Paulo é gente. Vem cá. Ou tô falando alguma mentira aqui? Torcedor de São Paulo, tá assistindo a gente aqui. Tô falando alguma mentira aqui? E outra coisa, o Beldia falou que tá convicto que o São Paulo vai ganhar Libertadores. Nem o Paulista vai ganhar, quanto mais a Libertadores. Então, assim, eu acredito no trabalho do Zubeldia? Não. Eu acho que o Zubeldia, a curto prazo, consegue melhorar o time? Não. Então, para mim, o melhor direcionamento seria quando acontecer, e vai acontecer, a eliminação no Campeonato Paulista, não sei se agora para o Novo Horizontino ou na semifinal para o Palmeiras, chegar na tampa. Aí troca o comando. E deveriam trocar o comando também da diretoria, que para mim é uma das piores gestões do futebol brasileiro. O Carlos Belmonte, que não poderia exercer a profissão que tem de diretor de futebol, que fere estatutos do clube, e o Júlio Casares com a gestão menos transparente do futebol brasileiro. E, infelizmente, do São Paulo tem muita coisa errada, passando por atletas, por treinadores e principalmente pela gestão. Eu trocaria o comando do Zubeldia, Renata. Olha, o Capelanes agora foi pesado. Marco, ele é assim, ele vai aqui, ó, na jugular, hein? Eu acho que o São Paulo tem toda a chance de ganhar o Campeonato Paulista, porque tem um bom time. Quando colocar o Rian, veja só, você tem Caleri, você tem Lucas, você tem Luciano. Pô, é difícil você juntar, tem o Oscar. Como é que você vai dar minutagem num jogo que vale vaga, que você tem que fazer o ponto? Eu quero muito que o Rian seja um novo centroavante do São Paulo, com mérito, que possa
Eu não gosto de falar de ser negociado, que eu queria um time para ficar aqui, para marcar época, para ele ser artilheiro de um campeonato. Aí sim, aí E pode esse negócio sair. do João Paulo aí, que também não podia estar no cargo e está lá também. Isso é João opinião, Paulo. isso é João opinião quê? do Capelanes. João Carlos? Do Belmonte, do Belmonte. Belmonte. Aí é problema deles lá. Eu não vou entrar Mas nesse como assim, mérito. meu Deus? Não vou entrar. Meia crise, você... Não, eu não vou falar, eu quero me prometer aqui a ser um cara isento. Eu discuto muita coisa dentro do São Paulo, mas aqui eu vou falar de futebol, não vou falar de política. Óbvio, quando tiver ruim, quando tiver muito errado, a gente vai dar uma orientação. Mas tá certo? Você não quer orientar um pouquinho? Pelo estatuto é questionável. Pelo estatuto é questionável. era isso Porque que o ele que tava acontece? falando. Estatuto. Coloca ali um subterfúgio, assessor e tal. Então cria-se uma maneira jurídica de não conflitar o estatuto, embora eu já tenha sofrido consequências disso sem ter infringido. Mas, enfim, eu acho que o importante é falar de futebol, falar do time. Eu apoio o Zubeldia, acho que ele está fazendo um trabalho bom, 55% de aproveitamento não é todo mundo que tem. Outros treinadores melhores tiveram um menor desempenho. E o problema do treinador é o menor possível. Todos os problemas dos clubes, em geral, não são ou não é o treinador. É o que está ao redor, é a estrutura, é o salário, é o conflito político, é às vezes um departamento médico, é uma preparação física. O treinador, ele é a figura que ele é colocado lá para ser o bode expiatório de tudo, é o choque. Então, muitas vezes, ele não é o culpado. O culpado é o que está ao redor, são as coisas difíceis que acontecem no dia a dia que não são controladas, né? Inclusive, às vezes, jogadores. Jogadores também erram, também falham e sempre cai na conta do treinador. É engraçado, eu vi isso uma vez. Se o treinador faz uma substituição e o cara vai mal, ele é burro. O cara que entrou, não. O cara que foi mal não tem culpa nenhuma. Quer dizer, quem tem culpa é o cara que entrou e não desempenhou a função. E às vezes no treino o cara pratica um tipo de jogo, no jogo não dá certo. Leão de treino, chama isso. Exatamente. Então você aposta no cara, você escala o sujeito, substitui, põe para melhorar o time e piora. O treinador é burro. O jogador que entrou não tem culpa nenhuma. Então tem coisas no futebol que tem que ser analisadas de um aspecto muito mais amplo do que só apontar o dedo e falar o Zubeldia é ruim ou o Zubeldia é bom. Eita!